Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Escutamos, irmãos e irmãs, duas profissões de fé nas leituras deste primeiro domingo da Quaresma. Primeiro, a profissão de fé do povo escolhido, o povo da antiga aliança. A profissão de fé que nós ouvimos se trata de uma ação de Deus na história daquele povo. O povo judeu não acreditava em um Deus filosófico, não acreditava em uma ideia, mas eles criam em um Deus que caminhou com eles na própria história. Eles souberam ler a própria história e perceber a ação de Deus ali. Portanto, quando alguém perguntava qual é a sua fé, no que você crê, aquele povo da antiga aliança dizia exatamente o que nós escutamos no capítulo 26 do livro do Deuteronômio. A nossa fé é esta: estávamos escravizados em uma terra estrangeira e o Senhor nos libertou dessa terra. Nos fez atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto e nos levou a uma terra onde corre leite e mel. Esta é a fé do povo judeu. Esta é a fé que Jesus Cristo professava. Deus que age na história. Um Deus que é muito próximo, muito concreto. E é por isso mesmo que nós, cristãos, herdamos essa fé
do Deus que não está lá em cima, olhando indiferente para a humanidade, mas um Deus que caminha conosco. E muito mais, Deus não apenas caminha conosco. A fé cristã é ainda mais profunda. É um Deus que se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E essa é a profissão de fé dos cristãos, daqueles que creem em Cristo, que nós escutamos na segunda leitura, o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Nós confessamos com a nossa boca e cremos que Jesus Cristo se fez homem, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E ele nos trouxe a salvação. Confessamos com a nossa boca, confessamos com a nossa vida. E por isso não somos confundidos por qualquer vento de doutrina. Toda concepção de Deus que se afasta desta verdade de que o Senhor caminha conosco e age na nossa história, toda concepção de Deus que foge disso é imprecisa, é ainda insuficiente. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus e Ele caminha conosco. Para que pudéssemos alcançar a salvação, experimentou as mazelas humanas. Inclusive, experimentou a tentação. Esses 40 dias que Jesus passa no deserto, como escutamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, esses 40 dias do deserto mostram exatamente como Deus faz para nos libertar de todo o mal. Como Ele nos ensina a vencermos as lutas diárias pelas quais nós passamos. 40 dias no deserto, 40 dias de quaresma. Este tempo quaresmal é um tempo de luta, de combate contra o espírito maligno, contra aquele que quer nos confundir, contra aquele que todos os dias tenta roubar a nossa fé e tirar a nossa paz, através dessas mazelas, dessas tentações. Somos tentados, irmãos, diariamente. Na gula, somos tentados diariamente. Na vanglória, somos tentados diariamente. Na avareza. Essas três grandes tentações, esses três grandes inimigos da nossa alma, que buscam fazer com que saiamos da presença de Deus, que fujamos da glória de Cristo, para entrar em uma autossuficiência, para entrar em uma forma triste de viver a vida, para viver um pecado. Essas tentações, todas elas, Jesus venceu. Todas elas. E Jesus vence a tentação através de duas grandes armas espirituais, poderosas, que nós devemos praticar, não só durante a quaresma, mas durante toda a nossa vida. O jejum e a oração. No deserto, Jesus jejuava e orava. E foi com essas ferramentas espirituais que Jesus derrotou o inimigo de Deus. Vejam que para nos fazer pecar, o inimigo de Deus usa até mesmo a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode ser manipulada para o mal. Satanás, nesse evangelho que nós escutamos, tenta Jesus na gula, na vanglória e na avareza, usando a Sagrada Escritura. Faça isso, porque está escrito na Bíblia. Faça isso, porque a Escritura está dizendo. Mas Jesus, imbuído do Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito, soube reconhecer que aquelas frases isoladas da Sagrada Escritura não podem ser usadas para o mal,
A Sagrada Escritura não pode ser usada para coisas erradas. E com a própria Sagrada Escritura, Jesus afugenta as tentações. Portanto, irmãos, se nós queremos usar a Sagrada Escritura para sermos cheios do Espírito e vivermos na presença de Deus, e a Sagrada Escritura é para isso, o que nós precisamos fazer? Estar imbuídos da fé da igreja. Professarmos a fé verdadeira que nos foi entregue, como nós escutamos nas outras leituras desta manhã. Sem a fé da igreja, nós podemos pegar a Sagrada Escritura e fazer o que quiser com ela, e seremos confundidos. Mas, pelo contrário, quem professa essa fé não ficará confundido. E é no nome do nosso Senhor que nós somos salvos. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos uma graça a Deus nessa quaresma, nesses 40 dias que vamos viver. 40 dias de penitência. Peçamos, Senhor, que a minha fé não seja confundida e que eu aprenda a escutar a voz de Deus através da fé da igreja. E assim eu consiga vencer todas as tentações que durante esses 40 dias se apresentarão diante de mim. Incline sua cabeça na presença do Espírito de Jesus e faça sua prece e peça esta graça.